Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Apresentando sintomas de gripe, ligue Central de Informações e Telemonitoramento. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Instituto Cicatrizare, a evolução no tratamento de feridas. Começa agora o programa Alô Doutor. A grande audiência na TV Alterosa com Davi do Vale. Olá, muito boa tarde para você que está conosco no meu, no seu, no nosso Alô Doutor. Saúde para todos, Minas Gerais. Saúde para todos, Centro-Oeste Mineiro. No programa Alô Doutor de hoje, eu converso com a palestrante, consteladora familiar e terapeuta sistêmica Cleise Souza. Nós vamos falar sobre esse tema que é muito atual, a constelação familiar e a terapia sistêmica. O programa Alô Doutor, a maior vitrine da saúde em toda a região, começa agora. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Muito bem, é sempre um prazer ter a honra da sua audiência aqui pela TV Alterosa. 13 anos no ar, repito aqui, com esta audiência comprovada pelo Ibope. Eu gosto sempre de frisar, e eu particularmente acompanhando aí, a saúde há 21 anos em Divinópolis, tendo o prazer de estar à frente do grupo Alô Doutor, que lidera a comunicação em saúde no Centro-Oeste Mineiro, não é? Desde 1999 com as entrevistas médicas, mas desde 1995 trabalhando com a televisão, né? E sempre tendo você do outro lado nos acompanhando, este trabalho que é sério, é ético e é referência em comunicação em saúde. Hoje o programa recebe a palestrante, consteladora familiar e terapeuta sistêmica, Cleise Souza. Ela que atende o nosso convite e vem falar para a gente sobre esse tema importante, que é a constelação familiar e terapia sistêmica, ok? Muito bem, ô Cleise, nosso muito boa tarde, um prazer tê-la aqui no Alô Doutor, na TV Alterosa. Boa tarde, Davi, boa tarde a todos os telespectadores de Divinópolis e região. É um prazer muito grande ter a oportunidade de esclarecer sobre esse tema tão importante. Muito bem, né? Você é aqui da região, é de Divinópolis? Você é de onde? Na verdade, eu sou da Zona da Mata. Eu sou de uma cidadezinha chamada Teixeiras, bem próxima a Viçosa. Região de Juiz de Fora? É Zona da Mata, Viçosa, Ponte Nova, é por ali. Mas tem 20 anos que eu moro em Belo Horizonte. E sempre, desde quando, você está atuando nesta área? Então, minha formação acadêmica é na educação, eu tenho mestrado em linguística e já há 30 anos eu trabalho com a programação neurolinguística e há 10 anos com a terapia sistêmica através das constelações familiares e empresariais. Muito bem, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse seu trabalho na abertura da nossa entrevista, Cleise. Sim. Hoje está muito em moda, as pessoas conhecem ou já ouviram falar sobre as constelações familiares, Então, as constelações familiares ou constelações sistêmicas é a mesma coisa. Por que tem esse nome? Sistema representa a família. Então, quando a pessoa tem alguma questão na sua vida, de ordem emocional e que muitas das vezes isso vai ser somatizado através de doenças no corpo físico, a gente olha
o relacionamento dessa pessoa que nos procura com os familiares dela. Esses familiares nós chamamos de sistema. Então, qual é o sistema de origem da pessoa? É o pai, a mãe e os irmãos. Então, há uma avaliação da família, do relacionamento. Sim, da família. A origem da constelação familiar, ela veio de um alemão que morreu ano passado, aos 94 anos, o Bert Helling. O Bert Helling é um teólogo, um psicólogo, filósofo, e ele começou a observar na África, na tribo dos Zulus, que nas famílias haviam algumas questões, alguns padrões que eram repetidos. Então, o Bert Helling criou as constelações familiares, que é um tipo de terapia breve, né? Você não precisa fazer várias constelações. Às vezes, uma constelação, ela já te traz clareza daquele problema pelo qual você está vivendo ou passando. Então, o Bert Helling, ele catalogou 3 leis das constelações, que, na verdade, são leis universais. Então, na constelação, o constelador leva o constelado, aquela pessoa que precisa de ajuda, a entender, a ter clareza por que ela está vivendo da forma que ela está vivendo, ou porque na vida dela as coisas não estão dando certo. E muitas vezes ela está repetindo um padrão, e esse padrão é familiar. E pasme, Davi, nós podemos repetir situações dos nossos ancestrais até de 7 gerações anteriores a nós. Olha só, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a terapia sistêmica, né? O que é a terapia sistêmica? Sim, então a terapia sistêmica é uma terapia breve em que, para se saber, né, eu gosto muito de exemplo, tá, Davi? Por exemplo, uma pessoa me procura por questões financeiras ou profissionais. Cleis, olha, eu não consigo, por exemplo, parar no emprego. Eu fico no emprego a cada 3 meses, já mudo de empresa, etc. e tal. Onde é que está esse problema? Ela acha, a princípio, que a questão é financeira e profissional, e às vezes é emocional. Então, eu costumo dizer que essa questão financeira dela, ou porque ela não está prosperando, as empresas estão falindo, no caso de empresários, a gente vai ver o histórico dessa pessoa, né? Se ela está repetindo essa história de algum ancestral, pode ser de um tio-avô, da linhagem materna, da linhagem paterna. Então, a gente faz a constelação, que antes era chamado de estátuas humanas, é como se fosse um psicodrama, em que os representantes dessa pessoa, que seria o pai e a mãe, estão ali representados, e a gente vai verificar se essa questão é dela ou se ela está repetindo um padrão de algum dos seus ancestrais. E entra aí algum componente de ordem religiosa, religioso, né? Porque tem pessoas que gostam desse formato, né? Sim, de trabalho, mas tem pessoas que não gostam porque às vezes também não conhecem, né? Sim, com certeza. Olha, a constelação familiar não tem nada a ver com religião, ela não tem cunho religioso. A constelação familiar, ela é energia, é um movimento de alma, né? É como se fosse a captação do inconsciente coletivo. A constelação familiar, ela está para física quântica, mecânica quântica. Por que nós reproduzimos alguns comportamentos? Isso é visto até no reino animal, em tribos de macacos, por exemplo. Então, não tem cunho religioso nenhum. Qualquer pessoa pode se fazer a constelação familiar sem problema, ligado ou linkado a qualquer crença religiosa. Eu gostaria que você falasse dos princípios dessa constelação familiar, Cleise. Sim, tem 3 leis. Segundo Bert Helling, o autor das constelações, quando nós temos questões, dificuldades nos nossos relacionamentos, que podem ser relacionamentos na família, relacionamento no trabalho, ele diz que é o amor fora do lugar. Então, nas ordens do amor, tem 3 leis. A lei da hierarquia, ou da lei da ordem, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. O que é lei da hierarquia? Aqueles que nos precederam, aqueles que vieram antes de nós, ou seja, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós,
tem precedência. Então, Davi, o que costuma acontecer demais? Quando a pessoa é adulta, muitas vezes, ela já começa a achar que o pai está gagá, que a mãe é desequilibrada, que as coisas, que os antigos ou aqueles que vieram antes não têm valor, ou elas começam, então, jovens ou adultos, a se colocar no lugar do pai e da mãe. Quando a pessoa se coloca no lugar do pai e da mãe, ela está fora do lugar. Ela se sente enfraquecida e, por vezes, ela adoece. Nas empresas, porque existe a constelação individual familiar, mas tem também a constelação empresarial. Então, em atenção, os empresários. Se você não está indo bem na sua empresa, observe como anda o seu relacionamento com sua mãe ou com o seu pai. Qual é a simbologia da mãe para uma empresa? A mãe é aquela que traz sucesso na vida, prosperidade. E o pai é aquele que te lança na vida. Se você não conversa com seu pai, se você não conversa com sua mãe, você julga, você acha que eles estão errados, que eles estão ultrapassados, é o momento de você refletir. Isso até é bíblico, né, Cleise? Sim, que provavelmente você vai à falência. Isso até é bíblico, né? É bíblico. Muito bem. O que pode ser constelado por uma pessoa? Tudo pode ser constelado. Você pode constelar uma doença, tá? Às vezes nós honramos os nossos ancestrais através da doença. Meu avô era cardíaco, meu pai cardíaco, eu também sou cardíaco. Então a gente pode interromper esse ciclo. Nós podemos constelar a dificuldade no trabalho, a gente pode constelar a dificuldade de arrumar um emprego, nós podemos constelar a dificuldade no relacionamento a dois, a dificuldade com o filho, a dificuldade com o chefe. Se você tem muita raiva, você pode constelar essa raiva. Tudo pode ser constelado. Inclusive, Davi, hoje a constelação está sendo muito usada no meio judiciário. Por exemplo, vão fazer um divórcio litigioso. Algumas instituições, alguns fóruns, já antes de partir para o divórcio, faça uma constelação com os casais. Para tentar um ajuste? Ajuste, ou então a separação ela se torna com mais leveza, né? Porque olha o que acontece na relação a dois, Davi. A mulher veio de um sistema de origem, que é o pai, a mãe e os irmãos, ok? O homem veio de outro sistema de origem, que é a família dele. O grande impasse na relação a dois é quando a mulher quer que o homem haja do jeito que ela acha que é o certo. E o homem quer do jeito que a mulher quer. Então, o que a gente faz na terapia sistêmica? Eu recebo muitas pessoas que estão prestes a separar. Quando elas entendem, a mulher entende que ela não vai mudar o marido não vai mudar a mulher, e entender, através do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, quais são meus valores, quais são as minhas regras, um respeita o outro, e a relação melhora. Eu costumo brincar com as minhas pacientes, as minhas clientes, quando elas estão com aquela birra da sogra, sabe como é? Eu falo, não entra nessa vibe, porque mãe é mãe. Sabe aquela história que a sua sogra fez um bolo e te deu a receita e você faz, mas seu marido acha que o bolo da mamãe é melhor? É assim mesmo. Então, não entre nessa onda de competir com a mãe. Ele veio de um sistema dele, deve ser respeitado. Você veio do seu sistema e deve ser respeitado. Então, entender onde você está, porque tem mulher que ela passa a ser a mãe do marido. Ela dá ordem, ela pergunta, né? Eu tive um paciente que eu falo, Cleise, a minha mulher marca até a hora que eu preciso tomar banho. Então, você é mulher ou você é mãe? E tem mulheres que buscam nos maridos o pai, né? Então, elas querem que o marido as proteja e que ele se torne um pai. Muito bem, nós vamos ao nosso segundo intervalo
Daqui a pouco a gente volta conversando com a Cleise Souza, que é palestrante, consteladora familiar e terapeuta sistêmica, falando sobre esse tema, que é um tema atual, que é a constelação familiar e a terapia sistêmica. O programa Alô Doutor, a maior audiência aqui no SBT, na TV Alterosa, volta daqui a pouco. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central há mais de 40 anos se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Muito bem, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Alô Doutor, o programa que está na boca do povo, a grande audiência na nossa TV Alterosa, com audiência comprovada pelo Ibope. Eu gosto sempre de frisar, porque ninguém pode se deixar enganar, né? Audiência é tudo na televisão e a gente fica feliz pelo resultado, né, que a gente tem nas pesquisas aqui, precisamente na pesquisa Ibope, que a Alterosa, que a TV Alterosa sempre pede todo ano, né? A gente fica feliz em ver o resultado dessa audiência e saber de que você está aí do outro lado nos acompanhando, né? E na última quarta-feira nós tivemos a live com o diretor, né, presidente da Rede Mater Dei de Saúde, o doutor Henrique Salvador. Foi um sucesso essa live. Essa live foi feita na última quarta-feira e está à disposição de vocês aí pelo Instagram, no @alodoutor, né? O grupo Alô Doutor, que tem um programa de TV, tem a revista, tem as lives, tem o Prêmio Regional da Saúde, né? Tem a assessoria aos médicos no que tange ao marketing digital. É um grupo completo de comunicação em saúde, com essa comunicação já sendo feita por mim há 21 anos, desde 1999. Nós que estamos nos despedindo já da 29ª edição da revista Alô Doutor. A gente podia mostrar essa capa novamente aí, com o Instituto Cicatrizare e também com as 20 mulheres, falando sobre mulheres em tempos de pandemia. A revista Alô Doutor tem 2 capas e você sabe que é muito mais conteúdo para você nas salas de espera e consultórios. A revista que foi um divisor de águas no nosso mercado editorial, um projeto que nasceu pronto, né? Que não foi alterado durante o decorrer das edições, mas que nasceu já pronto, né? Isso mostra a organização e mostra que temos um norte a seguir também com a revista, não é? E vem aí a 30ª edição da revista, a edição de número 30, está sendo preparada com muito carinho e vem muita gente boa escrevendo também aí pra gente, ok? Olha só, hoje conversando aqui com a Cleise Souza, ela que é palestrante, consteladora familiar e terapeuta sistêmica. Esse é o nosso tema, né? A constelação familiar e também a terapia sistêmica, né? Eu que estou acostumado a entrevistar os médicos, os dentistas, né? Os profissionais da saúde já há 21 anos, mais de 1000 entrevistas já realizadas. Estou recebendo aqui uma profissional dessa área, né, Cleise? E a gente acha que é uma área nova, e não é, né? Não. Trabalhar, falar sobre constelação familiar e terapia sistêmica? Então, a terapia sistêmica, nós partimos do pressuposto, né? Como que uma pessoa, eu sei se uma pessoa precisa de terapia sistêmica? Geralmente, quando as pessoas me procuram, elas estão ou depressivas ou muito ansiosas, em pânico, as coisas não estão bem, né? Elas querem
Mas ninguém procura quando está tudo bem? É só quando as coisas estão ruins? Só quando estão ruins. E é muito interessante, como é uma terapia... Ninguém chega lá para você e fala, eu estou tão bem, está tudo bem, eu queria saber por que está tudo bem. Não é assim, Davi, pelo contrário, é assim que funciona. A pessoa, como a terapia é breve, são só 6 sessões, ela passa por uma transformação muito grande da segunda para a terceira sessão. Então, os amigos perguntam assim para ela, onde você foi? O que está te acontecendo? Eu fui lá na Cleise. Aí a pessoa chega para mim assim, olha, eu vim, esse negócio de constelação, será que funciona mesmo? Porque tem pessoas muito céticas, muito racionais. E normalmente algumas pessoas que têm problemas desta ordem procuram o psiquiatra, procuram o psicólogo, né? Sim, com certeza. Às vezes, quando essas questões emocionais, a saúde emocional já afetou o corpo físico, elas precisam realmente de um acompanhamento, com medicamento, com psiquiatra, mas a terapia sistêmica, ela vai, de forma eficaz e rápida, vai ajudar a pessoa a ter alta desses medicamentos. Eu queria que você diferenciasse a constelação familiar da constelação empresarial. Sim. Então, a constelação empresarial, ela segue as 3 leis da constelação individual. O que é a lei da hierarquia numa empresa? É muito importante se respeitar o fundador da empresa. Ô, Davi, você já viu aquela história de um avô que deixou bens, deixou empresa, e quando chega nos netos já perdeu tudo? Não sabe administrar. E, além disso, não souberam reverenciar os fundadores. Honrar, né? Os fundadores. Quando você vai numa empresa e que tem lá numa sala a foto dos fundadores, essa empresa é uma empresa próspera. Respeitar a imagem de como tudo começou, né? Sim. Então, é a lei da hierarquia. A lei do pertencimento. Na empresa, todos pertencem. Então, por exemplo, se um funcionário, ele pode ser um funcionário numa função de limpeza, ou numa função... Tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Porque tem uma função. Veja bem, se ele é demitido sem justa causa, trabalhou naquela empresa há 30 anos, ele é demitido sem justa causa e ele vai embora magoado, a tendência da empresa é ir à falência. Olha só. Então, todos pertencem. Lei do equilíbrio, sócios. Uma empresa tem um sócio lá com 50%, 90%, o outro tem 10% de ações. Esses 2 sócios, na lei do equilíbrio, é a mesma coisa. E uma outra situação que eu chamo muita atenção é quando uma empresa está com um CNPJ negativado, ela abandona aquele CNPJ e cria outro CNPJ. Às vezes já está na terceira empresa, a terceira empresa vai falir também. Tudo que é contrato, quem está no seu contrato social respeita isso, é documento. Então, finaliza aquela empresa. Empresas que mudam de nome. É fazer o que é correto, né? Sim. Empresas que mudam de nome. Quero mudar o nome. Muda o nome da empresa, mas agradeça aquela primeira empresa. Peça permissão. Isso é energia. Muito bem. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão do coach, né? Sim. Fala-se muito hoje do dia do coach, né? Qual a diferença do coach para a terapia sistêmica? Então, tem algumas semelhanças? Eu já trouxe aqui um coach uma vez de Israel, um grande amigo e um palestrante internacional, e foi muito boa a entrevista. Sim, sim. O coach, né, um processo de acompanhamento, nós temos os coaches em 2 metodologias. A metodologia americana, que são perguntas poderosas, né? O coach que trabalha com a metodologia americana, ele não trabalha com emocional. Já o coach sistêmico é uma metodologia europeia. Como que nós atuamos no coach? A gente faz um diagnóstico do coach ou do paciente, do cliente, e a gente primeiro observa se ele veio de uma família disfuncional. Se ele veio dessa família disfuncional, ou seja, quando criança, ele não teve contato físico do pai, da mãe, ele não teve abraços, ele não teve proteção, mesmo adulto... Não teve um pai presente, às vezes. Um pai presente. Uma mãe presente. Justamente. Então, a terapia sistêmica atua com esse adulto
curando a sua criança interior. E como que a gente atua curando a criança interior? É através dos pressupostos da PNL, da Programação Neurolinguística. Nós vamos trabalhar o medo, a fobia, aquilo que a pessoa não está dando conta de fazer. Porque observe, Davi, os nossos comportamentos, eles são repetitivos. Nós repetimos comportamento nos relacionamentos, a gente busca sempre o mesmo tipo de parceiro ou parceira, e muitas das vezes o parceiro que nós escolhemos, ele tem características do nosso pai, e as parceiras que os homens escolhem têm característica da mãe. Então, tudo isso tem uma comprovação científica, isso não é autoajuda. Então, cuidar da sua criança interna, acolher e ressignificar, e aí nós vamos usar técnicas e estratégias da PNL, da Programação Neurolinguística. Quando uma pessoa constela uma questão, a solução é rápida e imediata ou não? Sim, é rápida e imediata. Agora, nós precisamos entender o seguinte, eu gosto de dizer isso, Davi, a constelação, ela traz clareza, o que cura é a PNL e outras teorias da mente humana, entender, por exemplo, a dominância cerebral, a análise transacional, inteligências múltiplas, a evolução espiral do Dr. Graves, tem várias teorias da mente humana que funcionam como ferramentas. Então, veja bem, a constelação, ela não cura, ela traz clareza, ela traz à tona uma questão. Elucida. Elucida, e o que cura é a PNL, no meu ponto de vista. Muito bem. E as ferramentas, né? Além da constelação, você utiliza para ajudar as pessoas, né, a resolverem os seus dilemas ou problemas? Porque tem muita gente com problemas e não sabe sair do problema, né? Sim. Porque eu acho que problema talvez todos tenham um pequenininho ou um grande, né? Porque a gente enfrenta o dia a dia e cada um tem as suas adversidades. Sim. Não tem como, né? O importante é saber resolvê-las. Sim. E mesmo por isso também, nós achamos que o nosso problema é maior que o outro, né? Então, a situação é o seguinte, racionalmente nós temos um problema de forma cartesiana, lógica, eu sei como resolver esse problema, só que a gente não dá conta. Então, é interessante algumas teorias. Enquanto você estava me fazendo essa pergunta, eu estou lembrando, você conhece alguém que tem uma mente muito criativa, tem grandes projetos, ideias, mas não consegue executar? Eu digo muito que esse perfil, isso é lá de dominância cerebral do Ned Herman, ele subdivide os dois hemisférios cerebrais, o hemisfério esquerdo, que é o lógico-racional cartesiano, o hemisfério direito, o intuitivo, holístico integral, o emocional. Ele subdivide em 4 quadrantes. O quadrante D é o quadrante dos artistas. É aquela pessoa que cria, que produz, mas precisa, para que os projetos dela ganhem vida, ela precisa de alguém do quadrante A, do quadrante B, que são os empresários. Então, os artistas na nossa sociedade, eles sofrem muito por qualquer área da arte, seja literatura, pintura, escultura, música, que o artista ele tem um nível de abstração muito grande. Tem pessoas que precisam realmente de ter uma outra para ajudar a colocar os projetos em prática. E nas empresas? Tem grandes ideias, tem grandes projetos, mas precisa de alguém. Precisa. E aí, quem é quadrante D, que é o artista, o experimental, ele não consegue conviver com quem é quadrante B, que o B é planejador, não corre riscos. Organizador. Justamente. Os empreendedores, geralmente é quadrante D, e aquelas pessoas que precisam de estabilidade, de um emprego fixo, é o B. Então, quando você também se conhece seus colaboradores, às vezes eles estão no lugar errado na empresa ou no lugar errado na vida. É aquela pessoa que faz uma graduação e quando chega ao fim, não é aquilo que ela quer. Nós temos 1 minuto, a entrevista foi muito boa, o programa com Demon passa rápido. Eu quero agradecer sua presença aqui no Alô Doutor, na TV Alterosa, e queria saber se o seu trabalho, bem rapidamente, se ele é presencial ou não e se pode, né, realizá-lo virtualmente.
Sim, pode ser realizado. Nós vamos aproveitar e deixar o seu contato também. Sim, pode ser realizado virtualmente, tem o mesmo efeito. E eu vou ofertar o seguinte para os telespectadores desse programa, aqueles que falaram, assistiu o programa pela TV Alterosa, vocês vão ter uma sessão experimental gratuita comigo. É só entrar em contato. Muito bem, o seu telefone está aí no vídeo. Obrigado pela presença, Cleise. Até uma próxima oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho, tá bom? Obrigada, eu que agradeço, Davi. Obrigada a todos. Muito bem, o programa Alô Doutor de hoje termina aqui. Lembrando que o Alô Doutor está no site da TV Alterosa, não é? Milhares de acessos ali pelo site da TV Alterosa e a gente fica feliz também. O meu abraço a todos, obrigado pelo carinho da sua audiência. Fiquem com Deus e a gente se encontra no próximo sábado, às 15 para as 2 da tarde. Até lá, um forte abraço. Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed de Vinópolis. Apresentando sintomas de gripe, ligue Central de Informações e Telemonitoramento. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas.